boa tarde, meu amigo. E aí, meu cara, tudo bem? Me ouve bem? Eu te ouço muito bem e te vejo bem. Como é que você tá? O seu tá travando um pouquinho, agora voltou. Tá me vendo bem, me ouvindo bem? Agora sim, te ouvindo bem, te vendo bem. Como é que você tá, meu querido? Tudo bem? Eu tô muito bem, mais feliz agora de ter você aqui com a gente no projeto Lives Pois. Fleeting. Obrigado, querido. Tamo junto. Show de bola, boa tarde, meu amigo. A turma tá entrando, né? A galera tava bem Legal. ansiosa. Pô, que horas vai começar o bate-papo com o César? Quando é que o César vem pro projeto? Quando é que ele participa e tal? Eu falei, calma, o César vai chegar. Ó, a locadora Ourovans entrou aqui. Eu conheço o pessoal. A Ourovans é quem faz o transporte de todos nós lá do programa Auto Esporte, faz o Legal. transporte aí de uma série de celebridades de aeroporto para eventos. Legal ver a galera aqui, a galera do Vandro. Tem o Luciano Holliday, como é que você tá, meu querido? Gustavo Santos. Bom ver todo mundo por aqui. Muito legal. Boa tarde a todos. César, eu estava te apresentando aqui e ficou muito Hum. longa a minha frase, cara. Ficou muito Ah, longa. Eu não parava de falar, pô, porque César, piloto de testes do Autosport, nada. ele é escritor, é apresentador de TV, ele é criador do canal A Fonte. Cara, então conta pra gente aí, quais projetos você está tocando agora? Você está à frente do quê? Conta para todo mundo que está entrando aí. Pois é, eu acho que essa coisa de você fazer várias coisas, né, tem o objetivo da gente entender de que para o mercado e para as pessoas a gente tem que ter o que entregar, né? Então eu sempre fiquei muito preocupado com essas questões, né, de ter o que oferecer, se reinventar, se renovar, escrever um livro, andar de carro de corrida, estar no programa Autosport. No programa Autosport, a gente tem uma máxima que é variar sobre o mesmo tema, mesmo que você vá falar a mesma coisa, que você faça isso de uma maneira diferente, de uma maneira mais criativa, né? E hoje é isso, hoje eu ando de carro de corrida, eu tenho várias parcerias no setor corporativo, como você conhece, desenvolvo, né? A gente desenvolve uma série de trabalhos para levar cultura, conhecimento, informação no que se refere a dirigir um automóvel com mais segurança e qualidade de vida, aspectos da manutenção, da performance. Voltei, né, a correr em 2019, renovamos todos os contratos para 2020. Eu corro pela YPF, pela Michelin, na Porsche Cup. Uma coisa que eu voltei a fazer por conta do meu filho, né? É uma coisa que a gente queria viver juntos, né? Essa história, enfim. Que mais? Faço CBN Motor, né? Onde a gente dá dicas de direção lá na CBN Motor. E todo o boletim diário que vai para o CBN Motor sobe para o meu canal A Fonte, onde todo dia as pessoas têm um boletim sobre algum tema específico que envolve comportamento, que envolve direção defensiva, manutenção e daí por diante. Tem muitos projetos caminhando aí, graças a Deus. Tem um bocadinho de coisa para fazer, né, meu amigo? Tem bastante. Que legal, que legal. Cara, nosso tema principal de hoje é falar de mitos e verdades sobre os cuidados com veículos nesse momento de pandemia, principalmente sobre o olhar da frota, da gestão de frotas, que muitos veículos estão parados, né? Exato. Claro que a gente vai falar de uma série de outras coisas, o papo está aberto, né? E você que está aí na nossa audiência, mande perguntas para o César aqui, mande Claro. perguntas que a gente vai endereçar todas elas, né? Vamos abrir o bate-papo, mas a temática principal é essa. E quais são os cuidados e quais são as dicas de ouro que os nossos gestores de frotas, e não só gestores de frotas, né? Os nossos carros estão mais parados nas nossas garagens, mas principalmente os gestores, o que eles devem fazer? Quais são as dicas de ouro aí, meu amigo? Para a gente começar já o bate-bola. Legal. A primeira coisa é desmistificar de que carro parado ou carro com pouca quilometragem isso é um bom negócio. Isso depende muito. Por quê? Eu costumo dizer que um carro parado é igual uma pessoa acamada. Quando uma pessoa fica muito tempo parada numa cama, você tem que movimentá-la, senão ela vai gerar uma série de complicações, enfim. O carro não é diferente. O carro, em função de tempo e intempérie e tudo tal, ele vai sofrendo uma série de danos, corrosões e daí por diante. Então, qual é o uso mais severo de um carro? É quando você dá poucas partidas, a partida a frio é a pior partida para o carro. Quando você já andou bastante com o carro e dá a segunda partida, isso para ele é bom. Por quê? Porque todas as peças já estão lubrificadas, o motor já chegou na temperatura de trabalho, tudo que depende de pressurização já está pressurizado. Então isso para ele é tranquilo. Eu brinco que é o seguinte, é a diferença de você levantar da cama de manhã
Leva um tempo, né? Até o corpo esquentar, até você tomar um banho, até você tomar café. E de você, sei lá, no seu trabalho, levantar de uma cadeira. Você já está acordado. O carro é a mesma coisa. Quando você desperta ele, sempre é muito mais difícil. Quando a gente se desperta, quando a gente acorda, é sempre muito mais difícil fazer com que o teu organismo, o teu reflexo, o teu olhar, o cheiro, tudo esteja preparado. Diferente de quando você já está no ritmo. Então, fazendo essa analogia, a gente está fazendo o que com o carro parado? Dando sempre essas primeiras partidas da manhã. Imagina você que o lubrificante leva tempo para poder molhar todas as peças do carro. Então, tem gente que deve estar pensando assim, já que meu carro está parado, eu não preciso me preocupar com a troca de óleo. Estava próximo de trocar o óleo, mas eu não estou usando. É exatamente agora que você deveria ter trocado o óleo do seu carro, o óleo da frota. Porque como o uso que vai ser feito agora é um uso severo, é um uso só de partida frio, onde o motor não chega na temperatura ideal de trabalho, você vai gastar, você vai danificar muito mais o carro. Por exemplo, algumas pessoas que estão nos ouvindo aqui, nos vendo, já devem ter visto que no lubrificante vem 2 numerozinhos e no meio deles vem uma letra, do tipo 5W30. O que aquilo quer dizer? O 5 é a viscosidade, é a fluidez do óleo na partida frio. Então, ele está muito próximo de uma água. Para quê? Para que na partida frio, ele suba rápido e consiga molhar todas as partes do carro. O 30, ele está mais denso, a viscosidade é menor. Por que quente ele não tem essa mesma viscosidade quase de uma água? Porque senão o óleo queimaria quando ele estivesse próximo de 90 graus e daí por diante. Então, o próprio óleo tem uma substância, ele tem uma metamorfose nele, que em função da temperatura, ele vai mudando. Então, para e pensa. Você dá a partida com ele no 5. O motor não chegou a esquentar. Ele não chegou a virar o 30 de viscosidade, de fluidez. Ele ainda está aqui embaixo. E o teu motor está funcionando com o óleo ainda com uma viscosidade muito baixa. Você entende? Então, eu estou contando isso por quê? Porque você sabe muito bem, você vai concordar comigo, deve ter muitos gestores de frotas ouvindo a gente aqui, espero que tenha muita locadora ouvindo a gente aqui, espero que esteja muita gente que cuida de manutenção de frota ouvindo a gente aqui. Porque o que os caras fazem na hora de colocar o óleo no carro? O mais barato. E por vezes o mais barato não é o óleo especificado para o seu carro. Por exemplo, não por nada, pelo amor de Deus, isso nem estava na minha cabeça, mas a YPF que está no meu macacão aqui, só de 5W30, ela tem mais de 8 especificações. Por quê? Porque cada carro pede um óleo diferente. O óleo para o carro ele é tão vital quanto o sangue que corre nas nossas veias. E se você for, por exemplo, A negativo, eu sou A positivo ou você é O negativo, a gente não pode misturar o nosso sangue. Você tem o seu sangue A positivo ou O negativo, enfim, você não pode trocar. Senão você morre, senão você entra em colapso, você entra em choque. Com o carro não é diferente, só que isso acontece em médio, longo prazo. Então, respeitar o 5W30, eu vejo o cara falando assim, o que é melhor, 5W30 ou 15W40? Cara, se na tua especificação está dito 5W30, tem que ser isso. Porque em momentos como esse agora com o carro na garagem, quem está com o óleo certo já sofre um pouco, se estiver principalmente próximo do momento de troca. Se você colocou o óleo errado, cara, o seu carro está sofrendo muito. E para você ter uma ideia dos motores modernos hoje, já se fala de 0W20, já existe 0W20. Você vê, é quase a viscosidade de uma água na partida frio. E 20, né, é uma viscosidade razoável para quente, porque as peças dos motores modernos hoje estão cada vez mais próximas uma da outra, né, o motor Downstream. E nós já estamos testando 0W8, ou seja, um lubrificante cada vez mais fluido, um lubrificante cada vez mais viscoso, um lubrificante que também ajude a arrefecer o motor. Então, por que eu estou investindo muito tempo aqui para falar sobre o óleo? Porque as pessoas estão preocupadas com o pneu do carro, e é normal, porque o carro está parado. Se você não calibrou o pneu, ou se nas suas saidinhas você não calibrar o pneu, ele vai acontecer um fenômeno chamado flat spot, né? Que é a minha mão aqui, né?
A banda de rodagem tem que ficar retinha. Se você está com o pneu murcho, isso daqui aumenta de tal forma que ele cria, na verdade, por questões de temperatura, porque o pneu ele é vulcanizado, um achatamento na banda de rodagem. Mas ele não é de borracha, ele não é flexível, sim. A hora que eu andar, isso não vai sumir? Vai, mas depois de alguns quilômetros. Nos primeiros quilômetros, você vai dar uma pancadinha com ele, que vai gerar um desgaste desuniforme, o que vai fazer com que o volante fique vibrando e depois não tem balanceamento que tire isso. Então é importante sim a calibragem. É muito importante uma coisa bem interessante. A maioria dos carros hoje nem precisa ser carro premium, não precisa. Você foi lá, pôs o teu carro na garagem, você não vai sair com o carro, você não trancou o carro, você só bateu a porta. Vocês e todos aqui já devem ter notado que quando você chega num carro trancado, alguns, só de você abrir a porta, você já escuta um barulho. Pode prestar atenção. É um barulho de pressurização da bomba de alta pressão elétrica do tanque, do sistema, por exemplo, para quem tem câmbio automatizado. Então, na hora que você abriu a porta, o que o carro pensou? Opa, é para acordar, já vamos pressurizar todo o sistema, deixar tudo pronto, porque o próximo passo vai ser da partida. E esses sistemas têm que estar pressurizados. Sistemas que dependem de pressurização, sistemas que dependem de corrente elétrica. Por quê? Quando você desliga e tranca o carro, aí tudo entra em stand-by. Tudo que está pressurizado, despressuriza. Alguns sistemas que dependem de energia elétrica, corta, porque aquilo é desnecessário, né? É você querer dormir com o olho aberto. Cara, você tem que fechar o olho. Então, quando você não tranca o carro, é como se o carro ficasse dormindo, mas de olho aberto. E o que isso acontece? Isso gera um consumo de bateria. Quando você for dar partida no carro, é fácil ele não pegar. Então tem muita gente que fala assim, caramba, 1 ano só e minha bateria já foi embora. Mas provavelmente, e na maioria das vezes, são pessoas que moram em condomínios, moram em lugares onde, quando ele guarda o carro, ele não tem o problema da violência urbana, de roubo, de furto, essas coisas todas. E o cara não tranca o carro, ele deixa o carro, ele só bate a porta. Sempre vai ficar um olho aberto, sempre vai ficar alguma luz ligada. E se você ficar lá 5 dias, 7 dias, chega uma hora que a bateria não aguenta, dependendo do dia, da temperatura, porque a bateria sofre muito mais com a temperatura, né? Quanto mais frio, pior para a temperatura para a bateria. Então é um cuidado que a gente tem que ter, é uma bobagemzinha, ter a certeza que você trancou o carro. E quando você tranca o carro pensa assim, posso dormir de olho fechado. Eu não preciso ficar mais em alerta. Né? Diferente, mais uma vez fazendo uma comparação com o ser humano, é você dormir de olho aberto. Você não vai conseguir dormir. Você está em alerta. O carro fica em alerta se você não trancar a porta do carro, ok? Isso é bem importante. Falando de baterias, né? Outra coisa que a gente tem falado bastante, né? Sobre a manutenção do carro, nós falamos de pneu, nós falamos de bateria, é o combustível no tanque. Principalmente quem tem carro que leva aquele recipiente do tanquinho de combustível da partida a frio de carro flex. Por quê? Geralmente, aquele combustível que está lá é um combustível que envelhece. Principalmente porque nas partidas a frios que nós demos, sei lá, de novembro para cá, ele praticamente não foi usado. Porque quando é que ele entra? Ele só consome aquele combustível, aquela gasolina, quando a temperatura está muito baixa. Como a gente estava no verão, ele quase não precisa, não usa da gasolina. Por quê? Numa partida, a gasolina vai ter uma capacidade, né, de fazer o motor entrar em combustão por questões de energização, por questões químicas do combustível gasolina, ele dá a partida mais fácil do que o etanol, porque o etanol ele é mais gelado e a gasolina ela é mais quente. E aí você já tem uma gasolina meia veioca lá, e você está com o carro parado. Mesmo a gasolina que está no tanque de combustível. Você tem 2 situações com a gasolina do tanque. Se você sempre deixar o seu tanque de combustível baixo, você tem muita gasolina em contato com o ar. O ar, ele é algo que intoxica a gasolina quando a gente fala de temperatura ambiente. Veja, a gasolina precisa do ar, mas no momento da combustão, você mistura ar, combustível, solta uma centelha, pum, né, explode e o motor funciona. Só que o ar, quando a gasolina está parada, ele favorece a oxidação da gasolina.
Então, se você manter seu tanque sempre cheio, você garante uma entrada menor de ar dentro do tanque. Porque o tanque, como o próprio nome diz, imagina, metade dele gasolina, metade dele ar. O ideal é você ter mais gasolina e menos ar, para que a gasolina que está ali, ela se mantenha menos oxidada. Ah, César, mas isso acontece de uma semana para outra? Não. Uma gasolina varia aí, né? Porque hoje as gasolinas são formuladas, né? Hoje as refinarias têm a condição de formular a gasolina para dizer o quê? Que cada uma tem a sua, né? O que é meio estranho. Só Mas por enfim, isso. não vou ficar eu aqui julgando isso. Tem gasolinas que, entre ela ser produzida, saiu da refinaria, transportada, até chegar no posto, ficar no tanque do posto, do tanque do posto, ir para o teu tanque, até você queimar, a gente fala aí que entre 3 meses a 6 meses, depende do combustível, ele pode se manter ainda com uma boa qualidade. Então, você não sabe quanto tempo faz a gasolina que você acabou de colocar no tanque agora, quanto tempo ela ficou dentro desse processo. Vamos lembrar que o pessoal está consumindo menos combustível. Então, você tem mais combustível parado. Tem mais estoque. Mais estoque. Gasolina é um negócio que, em teoria, você deveria colocar no tanque e consumir, né, o mais rápido possível para garantir a data de validade, vamos dizer assim, do combustível. Então, para quem está... Porque às vezes, sabe o que está acontecendo? Eu vejo isso entre os meus vizinhos aqui do condomínio. Tem cara que tem 3 carros, mas estão saindo só com um. E aqueles outros carros estão ficando paradão. Então tem esse caso também. Quem tem um carro só, quando precisa ir para o mercado, nessa questão de quarentena, ele só usa o carro que tem. Mas eu noto aqui que tem gente que tem carro que está parado desde o início da quarentena. E está com aquela gasolina lá do tanquinho há 21, 22, 23 dias parado, né? Então, e o pneu parado, fazendo flat spot. E o carro não está trancado, então ele está em alerta. Aqui já teve vizinho vindo pedir socorro, pedindo o cabo para fazer transferência de carga, porque ficou sem bateria em carro novo, né? E alguns que estão nos ouvindo aqui devem ter passado por isso também. Imagina nossos colegas aí, que têm frotas de carro, os carros parados no pátio, né? Ou parados na empresa, porque nem todo mundo leva o carro para casa. Se não tomar cuidado, e na hora que... Você sabe, Luiz, eu sei que eu estou polarizando a nossa conversa aqui, desculpa. Você está dando uma aula, cara. Você está dando uma aula. Vai em frente. Sabe que eu tenho dito muito recentemente, né? Eu comecei de ontem para cá a falar muito o seguinte: nós entramos numa quarentena de maneira compulsória. Ninguém chegou e falou, quem sabe? Não, nós não. E repentina, né? Daqui uma semana não. Nós não nos preparamos para ficar enclausurados. Os que precisam ficar, né, os que devem ficar tal. Só que aí, já com mais de 20 dias, aquela coisa toda, eu começo a questionar as pessoas sobre: você está preparado para sair da quarentena? Você está se preparando para encontrar um mundo totalmente diferente lá fora daquele que nós deixamos? E quando eu digo diferente, não necessariamente pior. Porque eu, muito francamente, eu espero que a gente não volte mais como a gente era antes. Eu espero que a gente volte muito melhor do que nós éramos antes. Sob esse ponto de vista, e no afã e no desespero de vamos voltar a trabalhar, vamos voltar a fazer as coisas acontecerem, é fundamental as pessoas, ao pegarem o veículo, calibrarem o pneu, abastecer o carro, fazer todo um checklist. Tudo que uma empresa não pode agora, assim que voltarmos à vida normal, é errar. Então, todo mundo está com problema de grana, todo mundo está com problema financeiro, as pessoas estão com problema financeiro, as empresas estão com problema financeiro. Então, não é a hora de você ter um problema com pneu, não é a hora de você ter um problema sinistro, não é a hora de você ter uma batida. Tudo que você precisava era voltar a trabalhar. Cuide da tua ferramenta, cuide do teu carro. Nós tivemos aí uma diminuição importante no número de acidentes, mas eu brinco que é uma contabilidade que não vale. Não vale. Porque é muito fácil, né? É muito fácil. Eu chego para você e falo assim, quer acabar com os acidentes? É só não andar de carro. Nossa, que gênio! Não, é um gênio, né? É só não andar de... quer acabar com os acidentes de moto? É só acabar com as motos. Nossa, mais um gênio. Eu preciso usar a motocicleta como meio de mobilidade importante e não ter acidente. Eu preciso andar de carro e usar essa ferramenta e usá-la de tal forma que não cause acidente, que não cause prejuízo para a empresa. Eu estou vendo que nós vamos voltar para um mundo novo, onde não cabe mais arrogância,
nem de pessoas e nem de empresas. Todo mundo voltou para a casinha de início do jogo. Tá todo mundo partindo do zero. Sabe aqueles joguinhos tipo, início, aí avance 3 casas, avance 4 casas, volte uma casa. Brother, voltou todo mundo para a estaca zero. Vamos todo mundo começar do zero de novo, entendeu? Só que nós vamos fazer de uma forma diferente. Então, eu tenho certeza que grandes líderes de grandes corporações vão estar preocupados com a saúde do teu colaborador, com o risco do teu colaborador, em gerar o mínimo de consumo possível do combustível, do freio, do pneu e daí por diante, porque nós não podemos mais perder. Nós precisamos ter um bom resultado com o menor custo possível, né? Então, quem entrar nessa consciência, não ficar desesperado, né, para correr atrás do prejuízo, que as pessoas que eu vejo correndo atrás do prejuízo, de maneira desenfreada, são aquelas que acabam se dando mal. Eu vou falar de corrida. Eu estou lá no meu carro de corrida, e a 200 e poucos quilômetros por hora, e o carro da frente está mais rápido, está mais consistente que o meu. Se eu tentar fazer alguma coisa desesperada para tentar passar ele no momento afoito, no momento errado, eu vou perder a corrida. Vamos sair nós dois, eu vou tirar ele da prova e eu vou sair da prova. Quando você não consegue chegar em primeiro, o melhor lugar é segundo. E pensa o que é que você vai fazer, quais as estratégias, quais o trabalho que você vai desenvolver para na próxima corrida você mudar essa situação, essa condição, né? Então é a mesma coisa na vida, né? Então eu vejo as pessoas com o carro parado, que foi o início da tua pergunta, tem um monte de pequenos detalhes importantes para que o carro funcione bem nesse momento que é um momento de estresse para o carro, diferente do que as pessoas imaginam. O carro está rodando, ele está tranquilo. O carro está parado, ele está sofrendo. Isso é muito interessante. Eu vi que a gente sai do senso comum e entra num ambiente de conhecimento técnico, né? Sim, qualquer um falar para o senso comum que o uso severo é o carro parado, o cara tá louco, né? Exatamente. E aí você quebra esse paradigma, quebra no bom sentido, isso é ignorância, né? É um assunto que a gente ignorava. A gente olhava e falava, não, uso severo. E essas dicas que você deu são valiosíssimas. Eu tenho 2 carros aqui na garagem e, cara, eu tô em quarentena, a minha esposa sabe, ela tá grávida, então tá no grupo de risco, eu tô bastante em quarentena, levando isso muito a sério, cara, eu não ando com os carros. Faz pelo menos 10 dias que eu não dou partida no carro, né? E ele tá trancado? Tá trancado, pelo menos isso tá trancado. Então, são dicas de ouro. E amanhã ou depois, daqui, sabe, sei lá quantos dias ou meses, eu vou sair para trabalhar e minha rotina vai voltar ao normal. O que fazer com o carro, né? Mas eu gostei muito da tua reflexão, que você navegou do tema cuidado com o carro específico já para o tema que eu tenho abordado todos os dias nas lives aqui. E tem passado gente boa, gente legal aqui. Ontem nós estivemos com o Diógenes Luca, teu amigo e conhecido. Né, a figura... E a gente começou a falar de segurança, que é o assunto de conforto do Luca, dentre tantos, e a gente já caiu nos impactos desse momento que a gente está vivendo, não só nos impactos sobre a segurança, ou no caso aqui, sobre os cuidados com o veículo. Tive com o Flávio anteontem também, figura que você conhece muito bem. E o tema não foi só o futuro da gestão de frotas. A gente não tem como não cair na temática de que, cara, o mundo está sendo reinventado. A gente foi forçado, foi de forma compulsória e abrupta, rápida, de um dia para o outro, a começar a pensar num mundo completamente diferente do mundo de fevereiro. Esse mundo de fevereiro ficou em fevereiro, ele não volta mais. Eu vejo especialistas dizendo, algumas pessoas, mas vai demorar 3, 6, 8, 1 ano para voltar. Eu falo, não, eu discordo, nós não vamos voltar. Não vai voltar. A economia não vai mais ser como era. Eu não estou dizendo que ela vai ser pior. É claro que a gente vai passar por um momento aí de retomada, sem dúvida. Mas eu acho que a partir do momento que a gente passar dessa retomada, a curva de crescimento vai ser bem ascendente, porque a gente está reaprendendo a consumir com mais inteligência. A gente está reaprendendo a não só consumir, mas a cuidar do que a gente tem disponível com mais inteligência. Você vê Veneza, cara, e aí eu vou voltar já para o tema do carro, tá? Claro, vamos lá. Veneza estão aparecendo golfinho, cara, nos canais de Veneza. Né? Milão, esses tempos atrás, tinha coelhinho nas ruas de Milão, a São Paulo da Itália. Então a gente vai sair bem diferente dessa, sim. Agora, voltando para o carro,
E principalmente para quem tem frota, Cezinha, tem muito gestor de frota aqui assistindo a gente. Cara, a gente precisa fazer essa mensagem chegar, porque o gestor de frota tem que fazer essa mensagem chegar na ponta, né? Para tua equipe de vendas, tua equipe de manutenção, de propagandistas, enfim, que está com o carro na garagem e que não sabe disso. Não, concordo. Eu acho que, como eu disse, né? Nós vamos voltar diferente de todo esse momento que a gente está vivendo, né? E essas lideranças, esses gestores, tudo tal, há quem diga o seguinte: pô, será que o pessoal agora não vai ficar preocupado em economizar? Né? Porque isso é um problema que a gente tem, né? No economizar, leva o pneu até onde dá. No economizar, bota qualquer lubrificante. No economizar, agora a gente não pode gastar, a gente tem que lucrar. Quer dizer, os gestores têm que entender de que você tirar custo também é lucro, né? Você investir num bom equipamento, você cuidar do teu equipamento, investir em tempo para calibrar um pneu, escolher o posto que você vai pôr combustível para você não ter problema. Todos esses pequenos detalhes fazem a diferença, né? Você falou do Flávio. O Flávio tem uma frase muito legal que ele fala o seguinte, né? Que a felicidade, ela é um subproduto daquilo que você faz, né? Então, as pessoas, trazendo isso para o automóvel, né? Uma boa direção e uma boa condução, ou seja, ser feliz com o carro, é um subproduto de como você cuida dele, de como você trata ele. Isso vai gerar um resultado. É um resultado bom, é um resultado de felicidade. A gente quer obter resultados, mas a gente não entende isso, que o resultado é um subproduto que você faz. Se eu faço direito, o resultado vai ser bom. Se eu não estou nem aí, não temos tempo para isso, não temos dinheiro para isso. O que é que você está fazendo para, como extrato desse produto, seja algo bom? Você não está fazendo nada. Total. Brasileiro, eu tenho o hábito de dizer, aquele Brasil de fevereiro, vamos chamar assim, aquele Brasil até fevereiro, eu dizia que o povo era um povo que tinha muito mais sorte do que juízo. As pessoas, elas torcem para que dê certo. Não, vai que dá. Não, vai. O brasileiro é assim, né? Não, vai que dá. Então, ele torce para que dê certo. Mas não necessariamente ele executa as tarefas a fim de ter a certeza de que tudo o que era possível ser feito para dar certo, ele fez. Não, vai com o pneu assim que vai dar certo. Então, ele torce para que o pneu não estoure, torce para que não tenha um acidente, e quando chega lá na frente, fala: ufa, conseguimos, mas num risco desnecessário. Né? Total. Então, a gente tem que voltar para essa consciência. E a segunda coisa que você falou, a informação, ela tem que chegar. Então, ter à disposição hoje ferramentas mais inteligentes, ferramentas mais diretas, ferramentas que estão mais alinhadas com o que nós temos hoje, que é, por exemplo, vídeos, plataformas digitais, fazer com que essa informação chegue nele. Por quê? Eu também acho que nós aprendemos a consumir agora uma série de conteúdos via plataformas digitais de uma maneira diferente que a gente estava fazendo há muito tempo atrás. Por quê? Antes da quarentena, era muito natural você achar, e a gente tinha essa sensação, de que essa relação que nós estamos estabelecendo aqui, não fisicamente, ela era fria, né? Ela era muito distante. E a gente notou que não. Né? Num momento como esse de quarentena e tudo tal, a gente consegue sim estabelecer uma relação virtual, mas muito calorosa, muito respeitosa, respeitando a sua saúde, respeitando a minha saúde. Ou seja, o distanciamento físico por trás dessa tela e daquilo que nós estamos fazendo e conversando, nos aproxima e nos conecta e nos liga de maneira muito importante a ponto de mudar o que uma pessoa pensa, a ponto dela refletir sobre certos conceitos e daí por diante. Então, hoje, mais do que nunca, todas as ferramentas que elas não forem tão presenciais e elas forem mais através do digital... Remotas. Ela é que nem como agora. Um dos gestores que estão nos ouvindo aqui agora, se ele quiser falar com um grupo
de motoristas que trabalham para a empresa dele, é ele disparar algo que nós dissemos aqui agora, para 200, 300, 400, 500, e todo mundo vai ter aquela informação alinhada. O maior problema da informação que nós estamos tendo hoje é que você tem muita gente falando sobre a mesma coisa, e cada um com uma opinião. Quando você, gestor, tem uma opinião que vem de uma fonte que seja segura e você dispara aquilo como sendo a prática, o recomendado, é aquilo que ele vai seguir. Uniformizar também a informação, ela é muito importante. Eu fico, às vezes, observando as pessoas falando assim, você tem que estudar, você tem que correr atrás, vai se informar, vai assistir, vai ler. Mas hoje, de quem você está lendo isso? Quem que disse isso? Qual a intenção por trás disso? Da onde veio essa informação? Eu vou sem polemizar e nem politizar. Mas, por exemplo, eu gosto, já trocamos mensagens, já nos falamos por WhatsApp, Alexandre Garcia. Porra! Quando o Alexandre Garcia fala, acabou, velho. O cara é o cara. Então, eu vou atrás de uma fonte. Se ele está dizendo isso, e quando ele fala, estive com fulano, estive com Beltrano, conversando com ele, me mostraram dados, me mostraram fatos. Então, você tem que, hoje, no mundo de todo mundo fala, levar para o teu gestor algo que venha de uma fonte que seja segura. Porque cada um vai falar uma coisa. Se você deixar ele livre, deixa ele livre. A pessoa tem que ter um bom senso e filtro para discernir o que é bom e o que é ruim. Mas você sabe disso, né, Luiz? Quantas vezes a gente vai fazer palestra, quantas vezes a gente entra numa palestra dentro de uma empresa com colaboradores que dirigem todo tipo de carro, de caminhoneiros, a quem dirige caminhonete, quem é do agronegócio, quem é da fármaco, enfim, área de vendas. E às vezes você pega um cara lá que ele olha para você e fala assim, viu? Mas vai dirigir um carro direito, só que ele está trazendo um conceito de 20 anos atrás. Precisa ter habilidade para chegar para esse cara e falar assim, cara, faz todo sentido o que você está falando. Mas sabe o que aconteceu? Ao longo do tempo, as pessoas têm que ter essa paciência, esse amor ao próximo, de ouvir o que ele está falando e não ficar numa disputa de quem tem razão. Com a gentileza e com a delicadeza, você vai mostrar para ele e falar assim, cara, você sabe que eu pensava igualzinho a você? Rapaz, olha só, deixa eu te falar. Até o dia que aconteceu um negócio assim, cara, e mudou completamente minha visão sobre isso. Concordar com ele, porque ele não acha aquilo porque ele é burro. Ele acha aquilo porque para aquilo para ele foi uma verdade. E eu sempre digo, né, que você, para entregar a verdade para alguém, você deve fazê-lo como quem entrega um diamante. Embrulha ele. Eu adoro essa frase. Caixinha, né? Vai com toda a delicadeza. Quando você vai entregar o diamante para alguém, você toma todo um cuidado, né? Você bota um laço, acha um momento oportuno, cria um clima para entregar a verdade para ele. Tem gente que para entregar esse mesmo diamante, ele pega a pedra e joga na cara do outro. Aí fala assim, porra, mas eu dei um diamante pro cara velho, mas você jogou uma pedra na cara dele. Mas era um diamante. Sim, mas machucou, feriu. Então, lembra, mais uma vez, plagiando o Flávio. O resultado, ele é um extrato, né, daquilo que você faz. Porra, por que ele se ofendeu? Será que não foi o jeito que você fez? Será que não foi o jeito que você entregou? Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque você tem que uniformizar a maneira de levar a informação para as pessoas. Quando eu digo uniformizar levando em consideração tudo que eu estou falando aqui. As pessoas trazem culturas com elas, que até aquele dia ele acreditava aquilo como verdade. Como é que você muda aquilo? Não é simplesmente dizendo assim, viu? Eu sou o piloto do programa Auto Esporte, eu sei do que eu estou falando. Isso não convence ninguém. Isso não convence ninguém. A última coisa que eu tenho que fazer é dar uma carteirada em alguém para ela acreditar no que eu estou falando. Total. Se eu tiver que chegar para você e falar assim, ó, você sabe com quem você está falando? Eu já perdi. Eu tenho que convencer você sobre o ponto de vista e a argumentação técnica, não baseado em quem eu sou. Não baseado. Isso me ajuda? Isso me ajuda a explicar por que eu estou aqui. Mas o que tem que te convencer não é não é o meu crachá.
que tenta te convencer é o meu argumento técnico, né? Não, eu acho que você foi perfeito, né, nessa sua colocação. É uma frase que eu adoro. A gente já fez algumas dobradinhas Brasil afora aí, né? Eu adoro essa colocação de entregar um diamante como um diamante, senão ele perde a função, né? Ele perde o valor dele, vira uma pedra, né? Vira uma pedra, né? Em especial agora, né, que a gente vive de um tempo para cá, a gente já vive um fla-flu no Brasil, muito motivado aí por questões políticas, e agora, com essa coisa de isolamento horizontal e vertical, que eu não entendi bem a diferença, nem sei se cientificamente esse troço tem embasamento, mas o que eu tento fazer é olhar com muita empatia, César, de que ambos os lados, quem defende o isolamento horizontal, que é o isolamento total, do vertical, que é o graduado, ambos estão com medo. Eu não estou querendo defender a minha posição em detrimento da sua, porque eu quero ganhar uma discussão. De um lado, o horizontal está com medo de morrer, sim ou não? Ou de um ente querido, né, perder a vida por conta da contaminação do Covid-19. E do outro lado, o vertical, eu conheço gente que está sem dinheiro para botar comida na mesa, cara. Né? Tem 3 filhos e está sem dinheiro para botar comida na mesa. E aí? Eu não vou ter empatia em ouvir esse camarada, muito embora a gente, serviço de utilidade pública aqui, né? Fique em casa, hashtag fique em casa, vamos respeitar a quarentena. Não é à toa que aqui em São Paulo o governador estendeu a quarentena até dia 22 de abril. Mas o meu olhar pessoal é com muita empatia para ambas as colocações, tá? Eu acho que isso vem muito de encontro com isso que você está falando aí agora. O que acontece, na verdade, é assim, eu vou falar o que eu acho. Para mim, as coisas estão muito claras. Para mim, está muito claro. Vamos lá. A ciência está falando sobre um vírus letal e a gente está trazendo aí todo um histórico do que está acontecendo na Itália, na Espanha e agora nos Estados Unidos e daí por diante. Então, primeira coisa que a gente tem que entender é que nós estamos lutando contra algo que a gente não conhece. Quando você conhece o teu inimigo, fica fácil você montar a sua estratégia. É fácil você falar do jogo numa mesa redonda depois que o futebol acaba. Total. É fácil. Nós estamos lidando sobre algo que a ciência e todo mundo está debruçado e tentando encontrar as melhores saídas. Agora, o que já é fato? Se todo mundo adoecer no Brasil, como adoeceu na Espanha, nos Estados Unidos e na Itália, nós não temos leitos. Os caras estão montando um monte de hospitais de campanha. Para quê? A ideia do isolamento é simplesmente, como eles têm dito muitas vezes, jogar os que vão adoecer para um momento em que eu tenha respirador, para o momento em que eu tenha médico, para o momento em que eu tenha... Então, segurou todo mundo para que, dentro dessa curva, a hora que você for procurar um hospital, você tenha um respirador. Por isso eu te segurei, por isso o isolamento. Porque a hora que eu tiver estrutura eu consigo ir soltando as pessoas para trabalhar, para ganhar dinheiro, para fazer suas coisas, porque quando ela procurar um hospital, ela vai ter um respirador, ela vai ter uma maca, ela vai ter um médico olhando por ela para salvar a vida dela. Na Itália, chegava 2 caras, brother. O médico tinha que decidir quem ia morrer. Então, quando você tem governantes, quando você tem aí toda uma cúpula decidindo sobre isso, não é ele que na beira do hospital, na cara do doente, vai decidir quem vai morrer e quem vai viver. Não é ele. Você está transferindo isso para o médico, se a gente entra em colapso. Então, dito isso, a ideia é segurar. Por quê? Porque se a coisa vir na onda de uma vez só, é aí que a economia vai para o vinagre. Lógico. A economia e a saúde, elas não são coisas separadas. Elas são 2 coisas que estão intrinsecamente ligadas. Enquanto aqui há uma dúvida sobre o que pode e o que vai acontecer, aqui há uma certeza. Então, estão acertando a casa para que consiga ir soltando as pessoas aqui, para que a gente volte a consumir o mais rápido possível. Ontem o Mandetta mesmo falou, em cidades onde o número de casos estão compatíveis com a estrutura que eu tenho, vamos ir soltando devagar. A hora que eu chegar em São Paulo e souber que o número de leitos que eu tenho é compatível para atender uma demanda, vamos soltando
com capacidade de atender. Então, essa linha de raciocínio, para mim, ela ficou clara. E aí, lógico, você tem no WhatsApp uma disputa muito mais política, de pessoas agredindo fulano, beltrano, ciclano, do que raciocinando com tranquilidade para tentar achar uma saída que seja melhor para todo mundo. Quem está, entre aspas, e eu me coloco nessa condição, numa situação mais de conforto, porque eu estou num conforto, porque eu estou bem relacionadamente, eu não estou com problemas financeiros, nada disso, mas tem um monte de gente que está. Então, o que eu posso fazer para ajudar essas pessoas? As pessoas que trabalhavam aqui em casa, estão em casa e estão recebendo. Porque elas não estão trabalhando porque elas não querem. Elas não estão trabalhando porque elas não podem. Não podem. Então, eu cuido, fica em casa, se cuida lá, eu me cuido aqui e a vida que segue. E elas vão continuar comendo, vão continuar bebendo, vão continuar cuidando dos filhos. É o que eu posso fazer e acho que é o que a maioria das pessoas pode fazer. Claro que essa é uma das coisas que a gente está tentando fazer para ajudar as pessoas. Mas eu não tenho dúvida de que se vier uma avalanche, como veio da Itália, é aí que a gente escancara, eu acho, que é aí que a gente escancara de vez a economia. Importante cair nesse assunto, a gente tem que falar disso, né? Não dá para falar só de carro e nós estamos vivendo um pedaço da história sem precedentes, cara, na minha e na sua geração, né? Na nossa geração. Mas falávamos disso essa semana. Agora é momento da gente usar o exemplo do trânsito, do que o Código de Trânsito Brasileiro diz para o trânsito, né? O mais forte cuida do mais fraco. Lei da proporcionalidade. Lei da proporcionalidade, isso mesmo. Compra do pequeno, né? O maior cuidando do menor. Para que a gente possa sair disso mais fortes todos, né, cara? É um momento de reflexão muito importante. E também para a gente começar de uma vez por todas, intensificar, aliás, essa coisa de derrubar muro para construir ponte, Cezinha. Derrubar muro entre gestor e condutor, entre área A com área B, entre pessoas no trânsito. Nós dois trabalhamos com comportamento de condutores, né? E é um tema que é muito sensível a nós dois, tanto é que somos parceiros nisso e produzimos conteúdo para isso, enfim. Cara, chegou a hora da gente quebrar, jogar no chão as barreiras. Tá tendo que vir o que tá vindo aí para botar todo mundo no mesmo lugar, né, no mesmo nível. Falar, cara, a gente precisa se ajustar, a gente precisa se falar, a gente precisa se reconectar como ser humano. Cara, nós estamos falando aqui pra caramba, que está sendo bem legal, só que tem um monte de pergunta aqui e comentário. E eu queria fazer, tem uma pessoa aqui que eu vou ler, uma pessoa, o Derek, boa tarde, mestres, participei de uma palestra de vocês há uns 2 anos atrás aqui em Fortaleza, conteúdo de alto nível, um grande abraço. Tem o Gerson, quem mais aqui? O Kleber pergunta, César, voltou para o carro lá, né, para os cuidados. Misturar gasolina comum com aditivada causa algum problema no motor? Não, problema nenhum. Kleber de problema Recife. Nenhum. Muito pelo contrário, tal. Agora, o que a gente tem que entender sobre gasolina aditivada, né? Eu faço questão de falar o seguinte: existe a gasolina comum, que é uma gasolina que tem 87 octanas. O que são 87 octanas? É a capacidade que o combustível tem de suportar aquela pressão e temperatura dentro da câmara. Então, ela tem 87 octanas. Quando tem a queima, nesse ponto, a mágica acontece. Uma gasolina aditivada tem as mesmas octanas, ou seja, a gasolina aditivada não melhora a potência do carro. O que tem na gasolina aditivada? Ela tem detergentes, dispersantes, em alguns casos ela tem redutor de atrito. Qual é a função desse aditivo dentro da gasolina comum? É limpar bicos injetores, partes do carro em contato com o combustível. E ela não arranca pedaço, ela dilui aquilo para sair de maneira como se fosse líquida no bico injetor, ok? Diferente de uma gasolina de alta octanagem, a Podium, a Racing, a Fulano e a Beltrano, porque essa sim, ela não tem aditivos, mas ela tem uma capacidade de elevar de 86 octanas a até 96, 97. Pra você ter uma ideia, o etanol tem 110 octanas. Por isso que o carro é mais potente com o etanol do que com a gasolina. O carro é mais rápido com o etanol, tanto que consome mais. Por isso consome mais com o etanol do que com gasolina, porque ele tem mais potência, 110 octanas.
Só mais um detalhe com relação à gasolina aditivada que eu acho legal, ou etanol aditivado que eu acho legal dizer. Muitas pessoas erram quando pegam o combustível aditivado e usa ele esporadicamente. Ele é algo que você tem que usar com frequência. Dando mais uma vez o exemplo no corpo humano. Eu estou aqui em casa que tem uma academia. Esse aqui não foi legal, né? Esse é da minha esposa, esse aqui. Eu peguei esse é da minha esposa, né? Peguei esse aqui, ó, esse pezinho aqui. Se eu for fazer exercício e faz 15 dias que eu não faço exercício e chego aqui e começo a fazer exercício, amanhã, o que eu vou sentir no braço? Dor. Por quê? Porque não estava condicionado. Só que se eu fizer amanhã, aí fazer no outro dia também, vai chegar uma hora que eu vou fazer exercício e eu não vou mais sentir dor. Por quê? Você saiu do pré-condicionado para condicionado. O combustível aditivado no tanque é a mesma coisa. Você tem que deixar o carro condicionado. E o condicionado significa frequência. Se eu tenho frequência para fazer exercício, eu fico condicionado. O pré-condicionado sempre gera dor. Então, com a gasolina, com o etanol aditivado, não é diferente. Qual é a minha sugestão? Use com frequência para o carro ficar condicionado àquela limpeza. Muito bom. Tem mais pergunta aqui, muitos comentários, tá? Tem um colega aqui que pergunta, uau, esse aqui foi lá no futuro, né? O M. Campos Chagas, o que acham sobre carros autônomos? Tendência para as novas gerações? César? Não. Eu tenho certeza que não, porque eu falo sempre isso, né? Se a gente perguntar aqui para as pessoas que estão nos assistindo, por que cargas d'água eu compraria um carro sem volante para chegar dentro dele, chamar ele de Bob e falar para ele me levar do ponto A até o ponto B? Para fazer esse deslocamento, eu não preciso comprar um carro. É só você pegar um aplicativo. É só você pegar um ônibus. Eu não preciso comprar um carro para me movimentar do ponto A até o ponto B sem dirigir. Aí, só tem um detalhe que justifica o semi-autônomo, que é os itens de segurança do carro, que é o carro enxergar o que os olhos humanos não enxergam. São os sensores que ficam ligados e não se distraem, e o ser humano se distrai. Então, os assistentes autônomos, eles colaboram e são importantíssimos para evitar acidente. Então, quando a gente defende sistemas autônomos no carro, sob o ponto de vista de diminuir mortes, de diminuir acidente, de melhorar a fluidez, tudo bem. Enquanto alguns ficarem defendendo o carro autônomo porque eu não quero dirigir, nós vamos matar o carro autônomo, nós vamos acabar com ele. Porque não faz sentido você ter um carro só porque você não quer dirigir. Você pode pegar um carro de alguém que é um motorista de aplicativo, um táxi, que tem um carro com sensor de distância na frente, de assistente de colisão, um assistente de pré-colisão de frenagem, um carro com 5 estrelas, e você está num carro super protegido, você não comprou o carro, você só pagou uma passagem. Gente, um ônibus leva 48 pessoas sem dirigir. Eu não preciso comprar um carro para não dirigir, para ir do ponto A até o ponto B, sem volante, chamar ele de Bob, para ele me levar no McDonald's. Não faz sentido. Total, a gente tem opiniões muito parecidas em relação ao tema, a gente está olhando para o futuro, claro, aqui na Fleet, né? Mas vai ser mais bizarro ainda quando eu chamar um carro e ele vier sem ninguém dentro. Porque o que resolveria a mobilidade num curto espaço de tempo, a gente cuidar do carpooling, da ocupação do carro. É a ocupação do carro. É claro, tem o aspecto de segurança, né? Aí é outra história, mas o aspecto do trânsito nos grandes centros urbanos é a gente pensar diferente a ocupação do carro. Por que ir do ponto A para o ponto B sozinho num carro, sendo que tem mais 5, 6 pessoas que saem muito próximas do ponto A e vão muito próximas do ponto B com os seus carros? Cezinha, nós estamos aqui já há 50 minutos praticamente, ou mais, tá? Passou rápido. Voou o tempo. E o Instagram sabe bem, né? Dá uma hora, ele corta de uma vez e não tem dó. Não tem choro. Então a gente tem mais 3 minutos de live aqui. As perguntas que não foram respondidas, a gente vai responder todas, tá? Na sequência aqui a gente faz uma postagem no Instagram da Fleet Mobilidade, @Fleet Mobilidade.
Coloque suas perguntas lá, que todas serão respondidas. Meu amigo, a palavra é tua aí para dar as últimas dicas e palavras aí para nossa audiência. Legal. Eu acho assim que entendam isso, o mundo que nos espera aqui fora, se preparem para sair, né, da quarentena. A quarentena ela tem seu tempo e quando chegarmos lá fora vamos encontrar um mundo completamente diferente, que nós tenhamos nos transformados em pessoas melhores, né? Que tenhamos conseguido. Muitos pais acabaram vendo quem de verdade são seus filhos, né? Tanto para um lado quanto para o outro, a falta de amor, o distanciamento. Então, eu acho que tudo isso foi um grande aprendizado para todos nós. Faça a diferença na vida do outro. É só o que eu posso desejar dessa live maravilhosa. Obrigado, Luiz, você é um querido, você sabe que eu gosto muito de você. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, meu amigo. Um prazer enorme ter você aqui. Só engrandeceu ainda mais o nosso projeto Lives Fleeting. Lembrando que é um projeto diário, de terça a sexta, na verdade, às 14 horas. Essa live, para quem não pôde assistir ou quem quer repetir e pegar ali os insights do César, anotar, levar para o dia a dia, ela vai estar a partir de amanhã no nosso canal do YouTube, né, o Fleeting Mobilidade. Vai estar aqui no nosso Stories também, IGTV aqui no Instagram. Então segue a Fleeting aí que você vai ter acesso a esse e muito mais conteúdo. Meu amigo César, um grande abraço, espero que você fique bem com a família, um beijo na família. Você também. E obrigado mais uma vez pela tua generosidade e parceria. Imagina, eu que agradeço a todos que ficaram com a gente aqui, ao Luizão aí, mandando bala. Teve um rapaz, aí vou lembrar o nome, ele falou que fez o curso da BMW comigo, obrigado. Ótima live, parabéns, o pessoal comentando aí. Show de bola, Luiz, obrigado, viu? Show, obrigado, meu amigo, fique com Deus. Valeu. Vocês também, até mais, tchau, tchau.